Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 95 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Apesar de eu estar de férias, estou aqui na belíssima pousada São Apati, na praia de Patacha, em Alagoas. Eu achei importante fazer esse vídeo para você, principalmente para os meus assinantes, uma vez que os últimos acontecimentos, principalmente após a eleição do Trump e a atuação do Departamento de Eficiência Governamental, pilotado pelo Elon Musk, acabou revelando toda uma estrutura da USAID que nos afeta, inclusive, como executivos. Mas eu gostaria que você visse esse episódio, principalmente como uma reflexão a respeito de coisas que podem acontecer, inclusive dentro do seu próprio negócio, dentro da empresa. Então, o podcast hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar especificamente sobre percepção da realidade, assim, o nome que eu dei para o episódio foi Comunicação e Percepção da Realidade, mas eu acho que o mais adequado seria falar sobre como você perceber a enganação à sua volta. E para isso, eu vou comentar o texto de um autor chamado Joshua Stillman, que ele publicou na plataforma Substack, que é onde, aliás, eu mantenho os meus textos também. Quando você faz a assinatura do nosso canal, na verdade, você está assinando ali nessa plataforma, na Substack, e esse texto chegou a mim justamente pelo fato de eu estar lá naquela plataforma, e eu recomendo você que não apenas assine meu canal, mas que você também leia textos de outros autores que estão lá para que você fique melhor informado. Porque nós, como executivos, nós nos informamos principalmente a partir dos diversos canais que nos chegam de matérias vindas de jornalistas. Então, se nós sabemos qual é a origem dessa matéria e se há alguma interferência indevida por parte ou dos jornalistas ou do canal, do veículo que ele está, a gente tem que saber isso para saber qual é o viés daquilo que a gente está lendo. É claro que a gente sempre imagina que esses vieses são coisas individuais ou momentâneas, contextuais. Entretanto, o que foi descoberto com relação ao USAID é uma coisa que nos afeta a todos, e particularmente esse episódio vai ser um pouco diferente, porque provavelmente a conversa controversa vai ficar maior do que o episódio que eu vou deixar aqui liberado para você nas plataformas abertas. Então, fica o meu convite para você se inscrever no nosso canal, vai ficar um link aqui embaixo, e mesmo que você pretenda apenas ler o que eu vou desenvolver aqui, porque eu vou ler o material dele e comentar, embora o texto dele seja tão completo que não vai ser necessário muitos comentários, mas, é claro, vou deixar um link para o texto dele, a versão em inglês, é claro, e fica o meu convite para você se inscrever no nosso canal, como eu estava dizendo, e se você quiser apenas ler esse texto, pode se inscrever, depois de 7 dias você pode também sair do canal, não tem problema nenhum, porque eu acho que essas informações desses textos são fundamentais para que você entenda o mundo que você vive, e você vai entender, a hora que eu ler o texto, por que eu acho que isso é algo que os executivos precisam prestar muita atenção para se informarem e principalmente para a gestão da sua carreira, do seu negócio e, é claro, dos seus investimentos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apresentar para vocês quem é o Joshua Stillman. Um minutinho só, deixa eu só fazer aqui a apresentação da forma correta. Então, vamos lá. Então, o texto que eu quero ler junto com você se chama O Padrão Abaixo da Superfície, USAID e a cultura, ou melhor, e a arquitetura da percepção. Quem que é Joshua Stillman? Joshua Stillman é um empreendedor e investidor com mais de 30 anos de experiência. Ele passou 2 décadas focado na construção e crescimento de empresas na economia digital, tendo cofundado e vendido 3 negócios, enquanto investia em mentoria em dezenas de startups tecnológicas. Em 2014, fundou a Trees Brewing, uma cervejaria artesanal e empresa de hospitalidade em Brooklyn, Nova York, que se tornou uma instituição local. Ele atuou como CEO da Trees até 2022, quando renunciou após receber críticas por se pronunciar contra os mandatos de vacinação na cidade de Nova York. É aí que começa todo o interesse dele de saber o que está acontecendo devido àquelas situações absurdas que nós vivenciamos durante a pandemia. Atualmente, Stillman vive em Hudson Valley com sua esposa e filhos, onde equilibra a vida familiar com vários projetos de negócios e ativismo. Ele também é conhecido por seu trabalho como escritor, publicando artigos em plataformas como Substack, foi o que eu te falei,
e o Brownstone Institute, onde aborda temas como tecnologia, manipulação cultural e controle narrativo. Então, esse é um tema que eu vejo que os executivos não percebem que eles estão dentro dessa situação de uma verdadeira guerra cultural, mas eles não percebem como que isso acontece. É claro que é muito raro a gente ter uma situação em que um evento dessa magnitude, que são as descobertas de como a USAID trabalhava no mundo, acontecem. Então, assim, é uma oportunidade para você entender, para quem nunca ouviu falar, ser introduzido a isso, mas para você perceber a gravidade desses assuntos, como eu disse, principalmente para você que é executivo. Então, vamos ao texto dele, repetindo. O nome é O Padrão Abaixo da Superfície, USAID e a Arquitetura da Percepção. E ele diz o seguinte: a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, USAID, há muito se apresenta como a organização de ajuda humanitária da América, entregando assistência a nações em desenvolvimento. Com um orçamento anual de quase 40 bilhões de dólares e operações em mais de 100 países, ela representa uma das maiores instituições de ajuda externa no mundo. Mas revelações recentes expõem sua verdadeira natureza como algo muito mais sistemático, uma arquitetura de consciência global. E você vai ver por que ele usa especificamente essa expressão consciência global. Considere, a Reuters, uma das fontes de notícias mais confiáveis do mundo, recebeu financiamento da USAID para engano social em grande escala e defesa de engenharia social. Então, observa o seguinte, né? Como que pode, né, uma empresa que é considerada uma referência na disseminação de notícias receber dinheiro para fazer engano social e engenharia social? Para você que não está acostumado com o termo engenharia social é quando você faz uma ação com um indivíduo ou com um grupo de indivíduos no sentido de fazer com que eles se comportem do jeito que você deseja, mesmo que eles não concordem com aquilo que você está propondo. Ou seja, é uma forma de você manipular as pessoas sem que elas percebam. Quando muitas vezes eu vejo até executivos falarem, reclamarem, né, do que acontece nas escolas, dizendo que na escola ocorre uma doutrinação. Não, na escola não ocorre doutrinação. Na escola, o que acontece hoje, nas escolas, nas universidades, é isso, é um processo de engenharia social, onde a pessoa, sem perceber, ela tem o seu pensamento e o seu comportamento, principalmente, modificado, mesmo que não seja de acordo com suas crenças, os seus valores, enfim, com aquilo que ela de fato acredita. Então, vamos lá. Voltando aqui. Enquanto há debate sobre o alcance exato desses programas, as implicações são impressionantes. Uma divisão de uma das fontes mais confiáveis para relatórios objetivos foi paga por uma agência do governo dos Estados Unidos para a construção sistemática da realidade. Eu diria que é a distorção da realidade. Esse financiamento vai além do apoio tradicional à mídia, representando uma infraestrutura deliberada para enquadramento de discurso que desafia fundamentalmente o conceito de reportagem objetiva. É óbvio que se você está sendo pago para fazer alguma coisa, dificilmente você vai ter objetividade, você vai ter um tremendo de um viés em acordo com aqueles que estão te pagando. Aí está o recibo da USA Spend, né, do site, mostrando o quanto que a Thomson Reuters recebeu da USAID. Mas vai mais a fundo. Em algo que parece um enredo de Michael Crichton ganhando vida, as recentes revelações da USAID mostram um alcance impressionante de controle narrativo. De mentira, né? Considere a Internews Network, uma ONG financiada pela USAID que movimentou quase meio bilhão de dólares, para ser exato, 472 milhões e 600 mil dólares, por meio de uma rede secreta, trabalhando com, veja esses números, 4.291 veículos de mídia. Apenas em um ano, eles produziram 4.799 horas de transmissões, alcançando até 778 milhões de pessoas e treinaram, olha esse número, mais de 9 mil jornalistas. Isso não é apenas financiamento, é uma estrutura sistemática de manipulação da consciência. Então, observe o que ele está falando, né? Bom, o Michael Crichton, né, que ele menciona ali, foi quem fez o Jurassic Park e alguns outros filmes aqui para colocar uma realidade fantástica, assim, principalmente muito baseada na ciência. Mas o que eu queria chamar a sua atenção para esses números é justamente o seguinte: você imagina
que se você estivesse em uma casa e você até tem uma janela que você consegue ver o que está acontecendo lá fora, entretanto, o que você tem ao seu redor são uma série de telas de LCD, onde os jornalistas e as pessoas que deveriam te informar o que está acontecendo lá fora, eles, na verdade, eles estão sendo pagos, 9.000 jornalistas ao redor do mundo sendo pagos para te falar algo que é quem está pagando diz para eles o que é para falar. Ou seja, eles se articulam de forma a um fazer referência ao outro e você fica perdido, porque você fala assim, bom, só pode ser verdade, né? Sem um jornalista aqui, outro que confirma, outro que confirma, outro que confirma, você diz, bom, então essa aqui deve ser a verdade. Mas você não percebe que pelo fato dessa trama ser tão grande, você está dentro, na verdade, de uma teia e que você não sabe exatamente se aquilo que eles estão falando é a verdade ou não. Então, isso é gravíssimo, porque parte de um conceito justamente de guerra cultural, que é você transformar a quantidade em qualidade. Ou seja, se tem várias pessoas falando algo, então isso deve ser verdadeiro. Como que isso é feito, inclusive, dentro das empresas? Então, observe que eu sempre pego uma informação que está no cotidiano, mas o que eu quero mesmo, quando eu digo desenvolver a sua musculatura executiva, é que você perceba como que isso acontece no seu microcosmo, que pode ser desde a sua família, mas também na empresa em que você trabalha. Por exemplo, muitas vezes já aconteceu comigo de eu ser chamado para treinar um determinado executivo, que você tinha lá 3 reclamações no departamento de RH a respeito de um certo comportamento. E ninguém para pensar que pode ser que várias pessoas se malcomunaram para justamente prejudicar aquele executivo. Então, é claro que para uma pessoa que está num departamento como o RH, ela chega alguém reclamando de um executivo. Ela anota e tal, fala, bom, pode ter sido um caso eventual. Chega a segunda pessoa reclamando, ela fala, puxa, que coisa, 2 pessoas reclamando. Quando chega a terceira, ela fala, não, então tem um problema. Mas ninguém para pensar que, às vezes, você pode ter um grupo de pessoas tão grande que, no caso do mundo, 9.000 jornalistas se articulando, mas no caso de uma empresa, 3 pessoas já é um grupo grande. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, que quando você está em busca da verdade, não é a quantidade de pessoas que contam, é você ter condições de olhar e falar assim, bom, a realidade do que está acontecendo é isso aqui. Ou seja, como eu falei, se você está em uma casa que tem um monte de telas de televisão ou de computador, mostrando para você o que é a verdade transmitida por meio de jornalistas, você às vezes precisa abrir a janela e ver se realmente aquilo está acontecendo. E como é que você faz isso? Bom, você tem que sair desses meios tradicionais, por isso que eu sou tão crítico com relação às mídias tradicionais. E quando você vai numa mídia como o Substack, você encontra pessoas que nem são jornalistas, mas que, na verdade, estão passando o contexto exatamente do que está acontecendo. Então, para você, executivo, isso é fundamental e você vai entender bem melhor por que eu chamo tanto a sua atenção para isso e os perigos que nós estamos envolvidos pelo fato de nós trabalharmos muito e nós não temos tempo de acompanhar as notícias por outras fontes que não as fontes mais tradicionais. Na verdade, a maioria das pessoas nem olham notícias, o que elas falam é umas com as outras e aquele que ela considera melhor informado, em geral, é o que vai guiar grande parte das pessoas à sua volta. Continuando o texto. As revelações mostram que a USAID financiou tanto a pesquisa de ganho de função do laboratório de Wuhan, quanto os veículos de mídia que mudariam a história em torno do que surgiu ali. Para quem não sabe, o que é ganho de função? Ganho de função nada mais é do que você fazer com que um vírus seja mais forte do que ele é naturalmente. Então, toda essa questão que aconteceu na Covid, de a gente ver um vírus que tem um comportamento diferente dos vírus anteriores da mesma classe, foram desenvolvidas no laboratório de Wuhan. Então, para quem não estava acompanhando isso na mídia tradicional, já sabia isso desde 2020. Entretanto, a mídia tradicional, que é quando ele coloca assim, que olha, a USAID financiou tanto a pesquisa de ganho de função do laboratório de Wuhan, ou seja, onde foi feita a pesquisa, quanto os veículos de mídia que moldariam a história em torno do que surgiu ali. E aí todo mundo ficou falando que foi um morcego, que foi lá no mercado lá de Wuhan e tudo mais, uma bobagem sem fim. Apoiando organizações que fabricariam evidências de impeachment, aqui ele já mudou de assunto. Ele está falando sobre organizações que fazem com que certos políticos em certos países sofram um processo de impeachment, financiando tanto sistemas eleitorais que facilitam resultados, quanto os verificadores de fatos que determinam quais discussões sobre esses resultados são permitidas. Mas essas revelações apontam para algo muito mais significativo do que mera corrupção. Essas revelações não emergiram do nada. Elas vêm de divulgação de subvenções do governo, pedidos de FOIA e registros oficiais
que não estão nem mesmo escondidos, apenas ignorados. FOIA é a sigla para Freedom of Information Act, que é a Lei de Liberdade de Informações, em português, e é uma legislação americana que permite ao público solicitar acesso a registros mantidos pelas agências governamentais federais. Como meu velho amigo Mark Schiffer observou outro dia, as verdades mais importantes hoje não podem ser debatidas, elas devem ser sentidas como totalidades. O padrão, uma vez visto, não pode ser ignorado. E é por isso que, às vezes, você não pode falar certas coisas, quer dizer, e é por isso que eu faço, inclusive, a conversa controversa somente para assinantes, porque vocês vão ver que algumas implicações disso batem justamente na situação que nós vivemos nesse momento no Brasil. Alguns podem questionar os métodos do DOGE ou o ritmo rápido dessas revelações, e essas preocupações constitucionais merecem discussão séria. O DOGE, então, é o Department of Government Efficiency, que é o Departamento de Eficiência Governamental pilotado pelo Elon Musk, e ele tem razão, a gente precisa também conversar sobre essas preocupações de como esse departamento está funcionando, mas não é esse o tema do texto. Mas essa é uma conversa separada do que esses documentos revelam. As revelações em si, documentadas em registros oficiais e divulgações de subvenções, são inegáveis e deveriam chocar qualquer um que valorize a verdade. Os meios de exposição importam muito menos do que o que está sendo exposto. Uma das maiores operações de controle narrativo da história. Ou seja, essa operação da USAID, ela é gigantesca e ela faz com que você tenha mentiras sendo contadas por um monte de gente e todo mundo acha que aquilo é o que está acontecendo. Nenhum domínio está intocado. E aí vem o motivo pelo qual eu quis falar sobre esse assunto com você. Mercados, tecnologia, cultura, saúde e, obviamente, mídia. E você encontrará o mesmo design. Agências de inteligência estão profundamente enraizadas em cada domínio, porque moldar, como percebemos, a realidade é mais poderoso do que controlar a realidade em si. E era por isso que eu gostaria, por causa dessa frase aqui, que eu queria trazer esse tema para você. Por quê? Se no domínio dos mercados isso está acontecendo também, tanto você, sua carreira, mas mesmo a sua empresa pode estar sendo prejudicada por conta dessa narrativa controlada desses mecanismos pela USAID, ou seja, quantas vezes você não acha difícil, por exemplo, você vender para alguém o seu produto ou serviço, ou você seguir a sua carreira numa certa trajetória, e você às vezes não é escolhido numa empresa e ninguém sabe explicar exatamente qual que é o motivo. Então, isso aqui permeia a sua vida, o seu momento histórico, e apesar de ser um tema bastante desagradável, é algo que você precisa se preocupar, porque, inclusive, isso pode afetar não apenas a sua carreira e o seu negócio, mas também os seus investimentos, consequentemente, a sua aposentadoria, que é uma coisa que eu me preocupo muito com os executivos. Daí a importância desse tema que eu estou trazendo para você. Assim como moeda fiduciária, que em inglês chama fiat currency, né? Então, moeda fiduciária, nesse caso, aqui, principalmente pela palavra fiat, é uma moeda que diz que tem valor, porque o governo falou que tem valor. Então, assim, é um pedaço de papel escrito ali, olha, isso aqui vale $100. Pronto, o governo falou, você acaba acreditando que aquilo vale $100. Ou seja, a moeda que nós usamos hoje, eu já tratei isso em outros vídeos, não tem mais o lastro, por exemplo, em ouro. Ela é lastreada em dívidas públicas, paga por você e por mim, principalmente por meio dos tributos, sendo o principal o imposto de renda. Então, voltando, assim como a moeda fiduciária substituiu o valor real pelo valor declarado, agora vemos o mesmo padrão em todos os lugares. É a ciência fiduciária que substitui a investigação por conclusões pré-determinadas. A cultura fiduciária substitui o desenvolvimento orgânico por influência de uma curadoria. A história fiduciária substitui a experiência vivida por narrativas fabricadas. Você vê a loucura que isso tudo acaba causando? Olavo de Carvalho ele dizia uma coisa muito importante. Ele dizia assim, que uma forma de você esconder uma mentira é você fazer ela tão grande que ninguém consegue acreditar que aquilo está acontecendo. É exatamente isso que hoje é utilizado em larga escala, e é por isso que é tão difícil você perceber e mais ainda você acreditar que algo desse tamanho esteja sendo feito. Vivemos em uma era de tudo fiduciário, onde a realidade em si ela é declarada, não descoberta. Por isso que eu fiz a analogia de você, às vezes, tem que saber aquilo que está à sua volta, que não é uma tela, é uma janela, e você olhar pela janela para você saber exatamente o que está acontecendo. Os jornalistas deveriam fazer isso, mas eles não estão fazendo por conta dessa descoberta de hoje. E assim como criam escassez artificial em sistemas monetários, eles fabricam escolhas falsas em todos os lugares, apresentando-nos binários artificiais
que obscurecem a verdadeira complexidade do nosso mundo. Já vou explicar isso. Como Schiffer escreveu em outro lugar, a realidade não requer mais consenso, apenas coerência. Mas há uma distinção crucial. A coerência real emerge naturalmente de múltiplos domínios, refletindo verdades mais profundas que não podem ser fabricadas. A coerência imposta pela gestão da percepção não é verdade. É um discurso controlado, projetado para a consistência não descoberta. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tudo é apresentado para você de uma forma que você tem dificuldade de perceber que tudo tem uma certa lógica, como se a lógica fosse capaz de descobrir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, por exemplo, se você falar algo do tipo, olha, todos os ratos brancos com bolinhas laranjas são iguais às baratas vermelhas com bolinhas verdes, e baratas vermelhas com bolinhas verdes são iguais a macacos azuis com um laço na cabeça. Então você fala, bom, então todos os ratos ali são iguais aos macacos com esse laço na cabeça. Você fala assim, mas não existe essas coisas. Essas três coisas não existem, mas como eles estão usando a lógica, você acaba dizendo, não, isso aqui então tá certo, porque logicamente isso é assim. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque pensar é pensar logicamente. Entretanto, quando os termos que são apresentados para você são coisas que não existem, você está usando a lógica de uma forma que não vai favorecer você a chegar à verdade. E esse é o problema que a gente enfrenta, ou seja, são apresentados para vocês, é por isso que ele fala de binários que não são verdadeiros, né? Então, ele explica muito bem isso no decorrer do texto. Os recibos da USAID agora fornecem evidências concretas de como essa coerência fabricada é construída, uma realidade roteirizada, onde a aparência de lógica, que foi o que eu falei agora, é mais importante do que a substância real. Ou seja, você, em vez de olhar para aquilo que ele está te dizendo, olha, isso aqui existe ou não, você está olhando para a correlação que ele faz disso que ele está dizendo com outras coisas, e você se perde nessa lógica. Isso não é apenas reconhecimento de padrões, é previsão de padrões. Assim como algoritmos aprendem a reconhecer e antecipar padrões comportamentais, aqueles que entendem a arquitetura desse sistema podem ver seus próximos movimentos antes que sejam feitos. A questão não é se algo é verdadeiro ou falso, mas entender como o fluxo de informação molda a consciência em si. Então, por isso que a gente vive num mundo, e que é muito curioso, eu já fiz essa observação, da quantidade de eventos que chegam para nós, que parecem aleatórios, mas, na verdade, quando você vê, alguns eventos têm a intenção de te distrair daquilo que realmente é relevante você saber. Por isso que é tão importante para mim aumentar a sua musculatura executiva, para que você possa ter esse instinto de que, olha, se, por exemplo, a mídia está te chamando a atenção para um determinado evento, você deve sempre pensar o seguinte, bom, qual é o evento subjacente que não está sendo mostrado, mas que é importante que eu saiba também. Para entender o quão profundo isso vai, vamos examinar sua metodologia. Como a doutora Sherry Tempany e outros documentaram minuciosamente através de pedidos de FOIA e divulgações de subvenções do governo, o padrão emerge por meio de dois vetores primários de controle. Controle da informação. Então, olha só esses números. 34 milhões para político. Como o Tempany observa que lutava para pagar seus funcionários sem esse financiamento. A Político é um site de notícias que você vê, a hora que parou o dinheiro da USAID, ele praticamente vai ter que fechar, porque ele não tem dinheiro nem para pagar o salário dos funcionários. Pagamento extensivo ao New York Times. New York Times recebe dinheiro da USAID. Financiamento direto à BBC Media Action. Ou seja, a BBC também recebe dinheiro da USAID. Olha o absurdo isso aqui. 4,5 milhões de dólares para o Cazaquistão para combater a desinformação. Eles usam todo o nome daquilo que eles mesmos fazem. O que mais? 84 milhões para iniciativas de saúde. Bom, aqui agora já é outro tema, né? A parte de saúde e desenvolvimento. Então, aquilo ali que eu falei até agora é o controle de informação, agora é saúde e desenvolvimento. Então, 84 milhões para a iniciativa de saúde da Fundação Clinton, veja só, 100 milhões para tratamento de AIDS na Ucrânia, financiamento para programas de contraceptivos em nações em desenvolvimento. E aí o terceiro pé desse tripé, a programação cultural. 20 milhões para o Sesame Street Vila Sésamo no Iraque, 68 milhões ao Fórum Econômico Mundial e 2 milhões para mudanças de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. Ou seja, são coisas absurdas que a gente vê do dinheiro dessa USAID sendo utilizado para todo esse controle de narrativas.
Iniciativas culturais globais, milhões espalhados por programas LGBT na Sérvia, projetos DEI na Irlanda, artes transgênero na Colômbia e Peru e promoção do turismo no Egito, o que emerge não é apenas uma lista de despesas, mas um plano para a arquitetura da realidade global. Aliás, esse nome arquitetura da realidade global já diz muito qual é a origem disso. Desde o Cazaquistão até a Irlanda, da Sérvia ao Peru, do Vietnã ao Egito, não há um canto do mundo intocado por esse sistema. Isso não é meramente uma distribuição de recursos, mas uma infraestrutura estratégica de influência global. Cada alocação, seja para veículos de mídia, iniciativas de saúde ou programas culturais, representa um nó cuidadosamente colocado em uma rede projetada para moldar a percepção em múltiplos domínios. Então você vê que existe uma articulação de todos esses três pés, né, que formam essa rede, que procuram passar para você algo que não é uma realidade, mas eles procuram mexer com a sua percepção para que você tire as conclusões que eles desejam. Primeiro, controle o fluxo de informações através do financiamento da mídia, que é o que a gente está alertando aqui. Depois, estabeleça legitimidade através de programas de saúde e desenvolvimento. Finalmente, remodelar as estruturas sociais através de programação cultural. O objetivo final não é apenas influenciar o que as pessoas pensam, mas determinar os limites do que pode ser pensado e fazer isso em escala planetária. Ou seja, é desse modo que você tem temas que as pessoas podem falar e outros temas que as pessoas simplesmente não conversam mais nos dias atuais. Para aqueles que têm estudado a arquitetura da censura, como Mike Benz tem documentado há anos, nada disso é surpresa. Mike Benz é um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, especialista em políticas de cibersegurança e internet, e atual diretor da Foundation for Freedom Online, uma organização que defende a liberdade de expressão digital. O Mark Benz foi ele que falou sobre como a USAID está interferindo no Brasil, e eu vou deixar para falar isso na conversa controversa. É uma simetria perfeita. Sabíamos sobre a censura, agora estamos vendo os recibos. Uma mão alimenta pontos de discussão, a outra mão alimenta nosso dinheiro de impostos. Isto não é especulação, é fato documentado. Até mesmo a base de dados de financiamento da Wikipedia contém mais de 45 mil relatórios ligados à USAID, muitos detalhando corrupção, influência midiática e manipulação financeira. A evidência sempre esteve lá, mas foi ignorada, dispensada ou enterrada sob o próprio aparato de verificação de fatos financiado pela USAID. Esses não eram teorias de conspiradores, eram avisos, e agora, finalmente, temos os recibos. Então, eu gostaria de mais uma vez, alertar você da importância disso que está sendo colocado nesse texto do Chuchu Stillman, porque isso interfere diretamente, como eu disse, na sua carreira, nos seus negócios e nos seus investimentos, e, consequentemente, na sua aposentadoria. Portanto, é fundamental você procurar descobrir quais são as alternativas que você tem a essa mídia que eu chamo de tradicional, para que você possa, mais do que você se informar, mas você ter condições de ter acesso à verdade. E na conversa controversa que eu vou gravar agora, eu vou continuar esse texto e eu vou dar mais detalhes de como isso interfere, inclusive no Brasil, para que você possa saber também como atuar. Se você não quiser assistir a conversa controversa, eu vou deixar um link aqui embaixo para você ler o texto em inglês, mas lá na conversa controversa eu vou dar mais algumas orientações que eu acho que são importantes para todos os executivos, como eu disse, aumentar a sua musculatura executiva, neste caso especificamente, a sua percepção, se você está sendo enganado ou não. Eu costumo dizer para os meus executivos que nós vivemos em um mundo onde você tem uma peça acontecendo, mas como toda peça de teatro, você precisa entender que existe um bastidor por trás dessa peça. Em geral, o bastidor ele não é tão gigantesco quanto esse que nós estamos vendo aqui. Perdão. Entretanto, como você pode observar, quando você tem estruturas que estão treinando 4.200 centros de jornalismo, 9.000 jornalistas, é claro que essa estrutura é muito maior do que qualquer um pudesse imaginar, e isso nos afeta diretamente. Então, todas essas ideias é importante você compreender, não apenas porque você está dentro de toda essa situação, mas porque dentro da empresa também coisas desse tipo podem acontecer, até porque esses influenciadores da realidade também acontecem dentro da organização em um microcosmo. E você precisa ter
esse alerta, esse insight de que opa, algo está acontecendo nos bastidores e que eu não sei, mas que eu preciso descobrir. Bom, o que eu queria era te passar essas informações aqui, principalmente nessa parte aberta aqui do nosso episódio 95. Agora eu vou gravar o episódio, a Conversa Controversa, eu vou me aprofundar um pouco mais, vou continuar lendo esse texto aqui, mas aí vou falar alguns detalhes que são importantes para nós. E com certeza, eu tenho certeza que essas informações são muito relevantes para você, para a sua carreira, seu negócio e seus investimentos. E claro, fica o meu convite para que na próxima quinta-feira... Bom, na próxima quinta-feira eu não tenho certeza que eu vou conseguir fazer o episódio, que eu vou estar voltando... Vou voltar para São Paulo, então não sei se vou conseguir gravar com as notícias mais recentes. Vamos tentar, mas se eu não estiver presente, daqui a 2 semanas, com certeza, teremos mais um episódio do podcast do canal O Executivo, quinta-feira, às 19h30. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente.